Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos tratar sobre o pensamento do francês Auguste Comte e o positivismo, certo? Auguste Comte, ele foi considerado o primeiro sociólogo, certo? Ele fundou a sociologia. E o positivismo foi considerado a primeira escola sociológica em si institucionalizada, certo? Alguns autores podem até apontar que a sociologia possa ter começado com Montesquieu na teoria dos três poderes. Mas a tese mais aceita, aquele que primeiro desenvolveu o conceito de sociologia, ou seja, de uma ciência da sociedade, foi o Augusto Comte. E o primeiro que ofereceu uma linha teórica que foi muito influente e muito não só na França, mas também em muitos países da América Latina, foi Augusto Comte por meio do positivismo. Entretanto, é importante contextualizar o momento em que esse pensador viveu, ou seja, um momento extremamente favorável para o desenvolvimento de uma ciência da sociedade. A sociologia ela é em si uma ciência da sociedade. O Comte ele nasce na França, que era um país que vivia uma convulsão revolucionária, ou seja, vivia das consequências da Revolução Francesa. Ele viveu num período histórico em que a França ainda passava pela consequência da influência da Revolução Francesa, então ele viveu num momento convulsionado politicamente, mas também de muitas mudanças econômicas. Então ele teve a ideia de sistematizar o seu pensamento em torno da criação de uma nova ciência para a sociedade. Razão pela qual alunos, a sociologia ela é uma ciência herdeira das revoluções industrial e francesa. Hoje nós temos a figura da sociologia rural, mas a sociologia ela surgiu como uma ciência eminentemente urbana para explicar as transformações ocorridas da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela alterou bastante o perfil dos países em questão, certo? Inglaterra e França, na maioria das vezes, em que ocorreram primeiro. Então, fazendo toda aquela transformação, cujas principais características eram a formação de indústria, certo? Uma modificação na estrutura do trabalho, bastante, uma modificação na realidade social, em que você tinha um grande processo de urbanização e também de poluição do ar e do solo, certo? Ou seja, provocou mudanças bruscas, repentinas e que desagregou as sociedades europeias da Europa, desses respectivos países, naquele período histórico. Então, o pensador Auguste Comte, ele teve uma sacada, ele falou, precisamos criar uma ciência para explicar toda essa bagunça. Então, ele pensou o seguinte, no começo, certo? Quando a gente desenvolve uma linha teórica, a gente tem grandes pretensões, certo? Esses autores aí da sociologia, que eles desenvolveram suas linhas teóricas, eles tinham grandes pretensões em que sentido? Formar uma linha de pensamento que pudesse explicar o todo. Hoje nós sabemos que, por conta da complexidade da realidade nossa e das diferenças que tem, certo, entre as várias realidades em um mesmo local ou em locais próximos, isso é praticamente impossível. Mas o Comte, naquele momento, entre 1798 e 1857, ele pensava, certo, em sistematizar a sociologia, porque ele acreditava que era possível planejar e desenvolver a sociedade utilizando o critério das ciências naturais. Ou seja, Comte acreditava que a sociologia, ou seja, as ciências humanas, elas poderiam fazer uso dos mesmos métodos e critérios das ciências naturais para explicar a sociedade. Em que sentido? Ele dizia o seguinte: como as ciências naturais desenvolvem suas pesquisas com o distanciamento científico, com o rigor metodológico e também
com o apontamento de resultados precisos para a correção desses problemas, ele acreditava ser possível reproduzir esse modelo, certo, nas ciências humanas, na sociedade. E daí ele percebeu a função que o sociólogo teria, não apenas em explicar os fenômenos da sociedade, mas também oferecer soluções para corrigir os problemas. E o positivismo, certo, que foi a linha que ele desenvolveu, que muita gente confunde o positivismo com ser positivo, ser otimista. Positivismo não tem nada a ver com ser positivo e ser otimista. O positivismo de Comte não tem nada a ver com isso. O positivismo de Comte, ele é uma linha de pensamento que ele vai entender o conhecimento científico como aquele sistematizado e baseado em observações empíricas. Comte falou, olha, o conhecimento científico, ele tem que ser sistematizado, ele tem que ter um método e ele tem que ser baseado em observações empíricas, ou seja, em observações concretas, na observação de fenômenos concretos. E esses fenômenos, eles devem ser passíveis de ser apreendidos pelos sentidos do ser humano. Tudo deve ser sistematizado, ordenado e disciplinado. Por isso, Comte dizia que para você desenvolver o conhecimento positivo, certo? O conhecimento puramente sociológico, você tinha que ter disciplina e ordem, certo? O pensamento do Comte, ele é altamente amplo. Inclusive, ele chegou a escrever um livro chamado Catecismo Positivista. A influência do Comte no pensamento de sua época, ele se deu não apenas nos meios acadêmicos, mas ele também se deu nos meios políticos. Por exemplo, a linha teórica do positivismo foi trazida para o Brasil pelo Benjamin Constant e introduzido nas academias militares. E aí, o conceito de positivismo, certo, enquanto uma doutrina calcada na ordem e no progresso, ela influenciou, inclusive, em acontecimentos políticos no Brasil. Eu estou me referindo à Proclamação da República de 15 de novembro de 1889. Por exemplo, aqueles militares que proclamaram a República, eles estavam imbuídos, em sua maioria, pela doutrina positivista, certo? Por quê? Aí nós chegamos na questão dos 3 estágios que o Comte falava. O Comte dizia que as sociedades, certo? Elas se dividem entre sociedades simples e sociedades complexas. Mas nesse processo de uma sociedade simples para uma sociedade complexa, essas sociedades passam por 3 estágios. O primeiro estágio, ele é o teológico. O estágio teológico é quando a sociedade ela recorre a deuses e espíritos para explicar os fenômenos naturais. Nas sociedades teológicas, segundo o ponto de vista do Comte, todos aqueles fenômenos que são possíveis de ser explicados pela natureza, pelo conhecimento, são atribuídos aos deuses. Terremotos, maremotos, desordens da natureza, problemas no solo, tudo isso é atribuído a espíritos, aos deuses. Comte enxergava a Idade Média como o período em que, certo, a Europa estava num período teológico. Então, você tem sociedades primitivas, na visão de Comte, em que elas costumam recorrer a deuses e espíritos para explicar os fenômenos naturais. Na visão do Comte, na visão positivista, sociedades que agem assim ou que são regidas por essas regras são sociedades no estágio teológico. Aí você tem o segundo estágio, certo? Que é o metafísico. O estágio metafísico, na visão de Comte, ele é um estágio de transição entre o teológico e o positivo, certo? Nessa transição, as sociedades fundamentam seus conhecimentos em abstrações, concepções idealizadas da natureza. Em que sentido? Nas sociedades que estão no estágio metafísico,
tem a questão da razão, mas ainda não desenvolvida, muito ligada a ideias abstratas. Ele enxergava um período da Europa em que a sociedade europeia estava no período metafísico, que é a sociedade do Renascimento até as vésperas da Revolução Industrial. E aí, quando as sociedades elas saem do teológico, passam pelo metafísico e superam o estágio metafísico, eles vão para o estágio positivo, que é a plenitude intelectual e da ciência como portadora da explicação de todas as coisas. Comte dizia que as sociedades europeias, já impactadas pela Revolução Industrial, ou seja, as sociedades europeias do século XIX, que foi que ele viveu, estavam no estágio do conhecimento positivo, que era o último estágio de desenvolvimento. É uma visão eurocêntrica, mas é assim que Comte construía a sua linha teórica conhecida como positivismo, ou seja, as sociedades passavam por 3 fases de desenvolvimento: teológico, metafísico e positivo. Os alunos, vocês têm que ter em mente que o positivismo foi uma corrente teórica extremamente influente na Europa e também aqui na América Latina. Eu falei agora há pouco da questão da proclamação da República. O ideário positivista, ele insuflou aqueles militares que proclamaram a República porque eles entendiam, certo, que a existência de um imperador, esse pensamento existiu na época, naquele período histórico, em que a existência de um imperador impedia o desenvolvimento da sociedade brasileira enquanto nação nesses 3 estágios, ou seja, o imperador como uma figura divina era muito atrelado aos estágios teológico ou até metafísico de desenvolvimento da sociedade. Então, eles entendiam que, substituindo a monarquia pela república, você acelerava o processo de transformação da sociedade brasileira em uma sociedade positiva, ou seja, a República prometeu muito desenvolvimento, é óbvio que ela não entregou por conta de fatores históricos que não vêm ao caso, né? Mas quando ela foi proclamada, ela prometia desenvolvimento econômico, desenvolvimento intelectual e também conhecimento científico. Sendo assim, o positivismo, enquanto linha teórica, atribuído a Augusto Comte, foi a primeira linha teórica da sociologia e uma das mais influentes na história do pensamento sociológico da nossa sociedade industrial. Bom, obrigado pela atenção de vocês e seguimos aí com os nossos estudos.